Você já se sentiu atacado por todos os lados, como se estivesse travando uma batalha invisível que ninguém mais consegue enxergar? Já teve aquela sensação de que há algo ou alguém tentando te paralisar espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, até fisicamente? E se eu te dissesse que existe uma armadura invisível, forjada por Deus, capaz de transformar completamente a forma como você enfrenta os seus dias? Uma armadura que não apenas te protege do mal, mas ativa dentro de ti um poder sobrenatural escondido que poucos conhecem. Um poder que, quando ativado com fé e obediência, te torna inabalável diante das lutas mais cruéis da vida. Sim, há um segredo espiritual escondido nas páginas da palavra, e hoje ele será revelado a você. Talvez você não saiba, mas muitos dos ataques que você enfrenta diariamente, confusão mental, desgaste emocional, cansaço espiritual, decisões erradas, quedas repetidas, não são meras coincidências. Eles são indícios claros de que você está num campo de guerra espiritual. Mas o que poucos compreendem é que Deus não te deixou vulnerável. Ele te deu uma armadura celestial, peça por peça, planejada para que você possa resistir, avançar e, acima de tudo, vencer. Neste vídeo, vamos desvendar essa armadura. Vamos mergulhar em cada detalhe, compreender cada peça, entender como vestir espiritualmente o que Deus já preparou para os seus filhos. Vamos falar sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e te mostrar como ativar o poder que há nelas. Mas atenção, o mundo espiritual não é um jogo. E quem ignora essa realidade caminha desprotegido, desorientado e corre risco de perder batalhas preciosas. Só os que estiverem dispostos a se revestir completamente, sem deixar nenhuma parte exposta, verão o milagre final que Deus promete àqueles que perseveram. E hoje você vai descobrir como se preparar, como resistir e como contemplar o milagre. Mas saiba, isso exige uma decisão. Deus não força ninguém a se revestir, mas aqueles que escolhem obedecer jamais serão os mesmos. Durante os próximos minutos, você não apenas vai aprender o significado espiritual de cada parte da armadura. Você vai descobrir como isso se aplica à sua vida hoje, ao seu cotidiano, à sua família, aos seus dilemas, às suas decisões, às suas guerras pessoais. Há uma revelação te esperando, e eu te garanto, você nunca mais verá Efésios 6 da mesma forma. Talvez você esteja cansado de tentar vencer sozinho. Talvez esteja orando há meses por um livramento, por uma resposta, por uma saída. Talvez você sinta que está travando uma batalha maior do que as suas forças. Se for esse o seu caso, permaneça aqui comigo até o fim. Porque há algo no penúltimo ensinamento deste estudo que pode ser a chave para desbloquear uma bênção que você vem esperando há muito tempo. Mas, antes de começarmos, quero te convidar a assumir um compromisso de fé. Se você está disposto a se revestir com a armadura de Deus e tomar posse do que Ele tem para a sua vida, escreva agora nos comentários: paz em Cristo. Sim, escreva isso agora mesmo, não como uma simples frase, mas como um sinal ao céu, um gesto de aliança, uma declaração pública de que você quer estar pronto para a batalha espiritual que já está sendo travada. E se você sente que este vídeo pode alcançar mais corações, clique no botão de curtir agora mesmo. Quando você faz isso, você obriga o YouTube a mostrar esta mensagem a mais pessoas que estão precisando. E você se torna parte viva na missão de espalhar a palavra de Deus. Você faz parte de uma geração que não se cala diante das trevas. Você está aqui porque tem fome de Deus. E se está inscrito neste canal, saiba que está participando de algo maior.
um movimento espiritual que une cristãos que talvez não tenham uma igreja perto, mas encontraram aqui um lugar de refúgio, de estudo e de fortalecimento da fé. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Sua inscrição é uma espada espiritual. É uma declaração de que você se posiciona ao lado da luz e que não está disposto a caminhar desarmado neste mundo. E agora, prepare seu coração. Pegue sua Bíblia. Silencie tudo ao seu redor, porque está prestes a começar uma jornada de transformação. Nos próximos minutos, você descobrirá como ativar o poder da armadura de Deus. E ao final, você contemplará o milagre. Vamos começar. Fortalecidos no Senhor. Há momentos na vida em que a nossa força humana simplesmente não é suficiente. Dias em que até o mais firme dos crentes se sente fraco, vulnerável, pequeno diante das ondas que insistem em se levantar. O apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu aos Efésios, instruindo-os com palavras que ecoam até hoje com poder e verdade. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Essa não é uma sugestão, mas uma ordem espiritual. Um chamado àqueles que desejam permanecer de pé em meio às batalhas que não podem ser vencidas com músculos, inteligência ou estratégias humanas. É o grito de alerta de Deus à sua tropa espiritual. Mas o que significa, na prática, ser fortalecido no Senhor? Significa entender que há um poder acima do nosso, que existe uma força que não nasce de nós, mas que é concedida por aquele que venceu o mundo. É reconhecer que as lutas que enfrentamos não são carnais, mas espirituais, e que não se vencem com gritos ou imposição de vontade, mas com rendição e confiança no Deus Todo-Poderoso. Fortalecer-se no Senhor é se alinhar à fonte da força eterna, é beber da rocha, é viver de joelhos para andar de pé, é entender que quando o cansaço aperta, quando a mente começa a fraquejar, quando a alma se inquieta, ali está o ponto exato em que devemos nos refugiar em Deus. E Ele, com sua mão poderosa, nos reveste de vigor que nenhum remédio ou motivação humana pode oferecer. Não é à toa que os salmos repetem com tanta ênfase: o Senhor é a minha força. Davi, guerreiro e rei, sabia que sua espada e seu exército não bastavam. Ele havia aprendido que a maior vitória se conquista antes da batalha, quando se entra no secreto da presença divina e se carrega o coração com a força do céu. E você já aprendeu isso? Muitos que me ouvem agora talvez estejam desgastados, espiritualmente desnutridos, carregando a fé como um fardo e não como uma fonte de vida. E aqui está a razão. Tentam lutar na força do próprio braço. Mas o Senhor nunca nos chamou para lutar sozinhos. Ele nos chama para sermos fortes nele, não em nós. E aqui está uma verdade poderosa. O inimigo sabe quando você está tentando resistir sem força espiritual. Ele ataca justamente na brecha da autossuficiência. Quando você acha que pode suportar mais um pouco, sem orar, sem jejuar, sem se alimentar da palavra, é aí que ele lança seus dardos. Mas quando você se fortalece no Senhor, ele sente o peso da autoridade que há em você, não por quem você é, mas por quem está em você. É por isso que antes de falar sobre cada peça da armadura, Paulo começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Sem isso, qualquer armadura se torna apenas peso. Você pode até estar revestido de símbolos espirituais, pode falar bonito, pode parecer crente, mas se não estiver cheio da presença de Deus, qualquer sopro mais forte te derruba. Se fortalecer no Senhor é, acima de tudo, reconhecer a própria fraqueza. É chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo mais, mas em Ti tudo posso. É se render para receber. É parar de lutar sozinho para deixar Deus guerrear por você. E como se faz isso na prática? Orando mais do que se reclama, jejuando mais do que se lamenta,
louvando mais do que se desespera, trocando a ansiedade pela adoração, alimentando-se da palavra como quem encontra um tesouro escondido, parando tudo o que está fazendo para entrar, diariamente, na tenda do encontro com Deus. A verdadeira força nasce da intimidade. Quer um exemplo bíblico? Lembre-se de Elias. Após uma grande vitória espiritual no Monte Carmelo, ele se viu exausto, com medo, desejando até a morte. Mas Deus não o repreendeu. Deus o fortaleceu. Primeiro com descanso, depois com alimento celestial e, por fim, com a sua própria presença, em um sussurro suave. O profeta que queria morrer se levantou renovado. Não porque ficou mais forte por si mesmo, mas porque foi fortalecido no Senhor. Assim também é com você. Talvez a batalha ainda esteja em curso, talvez o desânimo ainda esteja presente. Mas hoje, Deus está te chamando para um novo posicionamento. Ele quer que você reconheça o que muitos não enxergam. O segredo da vitória começa na fonte da força. Seja qual for a luta que você esteja enfrentando, não tente vencê-la sem a força de Deus, porque é somente nele que você encontrará a firmeza necessária para vestir cada peça da armadura espiritual. E é somente nele que você verá o impossível acontecer. 2. Reconhecendo o campo de batalha, uma das maiores estratégias do inimigo espiritual é fazer com que você lute nas frentes erradas. Ele quer que você pense que o seu inimigo é o seu chefe, é seu cônjuge, é a economia, é o vizinho, é o governo. Mas a palavra de Deus nos alerta de forma clara e direta. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Se você não reconhece onde está o campo de batalha, corre o risco de lutar onde não há guerra e ignorar onde o fogo é mais intenso. Muitos cristãos estão desgastados porque estão batalhando com pessoas, quando, na verdade, deveriam estar se revestindo para enfrentar forças que não se veem com os olhos naturais. Esse campo de batalha é espiritual, invisível, mas real. Ele está presente no ambiente da sua casa, no silêncio dos seus pensamentos, nas pressões que você sente mesmo quando ninguém te disse nada. Está presente quando você tenta orar, mas é interrompido por distrações. Está presente quando você tenta dormir, mas a ansiedade te sufoca. Está presente quando tenta amar, mas uma amargura te bloqueia. É nessa arena que a verdadeira guerra acontece. E aqui está o maior perigo. Quem não reconhece o campo de batalha nunca entende a origem dos ataques. É como um soldado que está sendo bombardeado de cima, mas continua olhando para o chão, procurando o inimigo. Ele se cansa, se frustra e muitas vezes abandona o posto sem nunca ter atirado na direção certa. A consequência: derrota, confusão, perda de propósito. Reconhecer o campo de batalha é o primeiro passo para lutar com sabedoria. E sabedoria espiritual começa com discernimento. O discernimento que vem de Deus nos mostra que há momentos em que um problema financeiro não é apenas uma crise, mas uma tentativa das trevas de nos fazer duvidar da provisão divina. Que uma crise conjugal não é apenas uma diferença de temperamentos, mas uma estratégia para enfraquecer o elo espiritual da família. Que uma doença não é apenas biológica, mas uma porta que o inimigo tenta usar para semear medo, desesperança e incredulidade. É por isso que precisamos enxergar além da aparência. Jesus fazia isso o tempo todo. Quando Pedro tentou impedir que ele fosse à cruz, Jesus não o confrontou como homem, mas como instrumento momentâneo do inimigo. Afasta-te de mim, Satanás. Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus reconhecia imediatamente o verdadeiro campo de batalha por trás das palavras, atitudes e situações. Você
que ouve esta mensagem precisa começar a olhar com olhos espirituais. Sua oração precisa mudar. Em vez de orar contra pessoas, ore contra as forças espirituais que manipulam circunstâncias. Em vez de pedir para Deus tirar pessoas do caminho, peça a Ele discernimento para entender o que está por trás daquilo que está te ferindo. Satanás age na escuridão, e quando a luz do discernimento acende, ele recua. Por isso, a primeira função da armadura espiritual é te dar clareza sobre o campo onde a batalha realmente está sendo travada. Sem essa consciência, nenhuma outra peça da armadura terá utilidade plena. E lembre-se, este campo de batalha não está distante. Ele está ao seu redor todos os dias, na forma como você pensa, nos sentimentos que você alimenta, nas reações que você tem diante das dificuldades, nas pequenas tentações que parecem inofensivas, mas que são armadilhas silenciosas para te desviar do caminho. Ao reconhecer o verdadeiro campo de batalha, você começa a entender o porquê de tantas coisas estarem acontecendo. O que parecia confuso começa a fazer sentido. E mais do que isso, você percebe que não está desprotegido. Deus está te equipando e você está sendo chamado para lutar da forma certa, no lugar certo, contra o inimigo certo. Por isso, abra seus olhos. Não lute contra quem te magoou. Lute contra a amargura que o inimigo quer plantar no seu coração. Não lute contra quem te traiu. Lute contra o espírito de rejeição que tenta te fazer desistir de amar. Não lute contra a escassez. Lute contra o espírito de miséria que quer te afastar da confiança no Deus que provê. Este é o campo. E agora que você o reconhece, estará preparado para começar a se revestir, parte por parte, com a armadura de Deus. 3. Preparação completa. Nenhuma peça pode faltar. Você já viu um soldado entrar numa guerra sem estar completamente equipado? Imagine alguém no campo de batalha com escudo, mas sem capacete, com espada, mas sem proteção no peito. Esse guerreiro pode até parecer pronto, mas está vulnerável. E no mundo espiritual, qualquer brecha pode ser fatal. É por isso que o apóstolo Paulo, ao descrever a armadura de Deus, não fala de forma genérica. Ele não diz, vistam-se com fé ou preparem-se com justiça. Não, ele é específico. Ele apresenta cada peça, cada função, cada camada necessária para resistir no dia mau, porque quando se trata de guerra espiritual, cada detalhe importa. Nenhuma peça pode faltar. A armadura de Deus é uma construção espiritual detalhada, e cada elemento tem sua função. Não basta escolher a que achamos mais bonita ou a que combina melhor com o nosso temperamento. Deus não te chamou para usar meia armadura. O chamado é claro: tomai toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Toda, completa, integral, porque o inimigo sabe exatamente onde mirar. E se você deixar uma área descoberta, é ali que ele vai atacar. E aqui está um segredo profundo que poucos compreendem. A armadura não é apenas uma proteção. Ela é um estilo de vida. Cada peça que estudaremos a seguir representa uma dimensão do caráter de Cristo que precisa ser cultivada em nós. Quando você veste a armadura, você não está apenas se defendendo. Você está assumindo uma identidade. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu pertenço a Cristo e estou pronto para guerrear por Ele. Mas essa preparação não é feita de qualquer maneira. Assim como um soldado treina, ajusta sua armadura, conhece suas armas, você também precisa se preparar com zelo. É necessário disciplina espiritual, constância, cuidado com os detalhes. Porque muitos querem vencer batalhas, mas não querem o trabalho de se preparar todos os dias. Não basta orar apenas quando tudo dá errado. Não basta buscar a palavra só quando está aflito. A armadura se veste diariamente antes da guerra começar. Porque quem só corre para Deus quando a guerra já começou, muitas vezes chega tarde demais.
E aqui está algo que o Espírito Santo quer que você entenda hoje. Cada fraqueza que você não cobre com a armadura se tornará um ponto de acesso ao inimigo. Se você negligencia a verdade, será enganado. Se abandona a justiça, será corrompido. Se deixa a fé enfraquecer, será invadido pela dúvida. Se não alimenta a palavra, será vencido pela mentira. Se não ora, será vencido pelo desespero. Por isso que a preparação precisa ser total. A armadura é um conjunto. Um corpo só é forte quando cada membro está bem. Uma corrente só é segura quando o elo mais fraco é reforçado. Deus quer te ensinar neste estudo como fortalecer cada elo, como blindar cada área da sua alma. Veja o exemplo de Jesus. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não negligenciou a preparação. Passou 40 dias no deserto, jejuando, orando, enfrentando tentações. Ele estava espiritualmente vestido. Quando o diabo tentou atacá-lo com distorções da palavra, ele respondeu com firmeza: "Está escrito." E usou a espada do Espírito com perfeição. Ele estava pronto, completo, intocável. Assim, também você precisa estar. Isso não é um peso, é uma honra. Deus não te chama para o campo de batalha como um escravo, mas como um guerreiro da luz. Você não está sendo enviado à guerra para ser ferido, mas para ser vitorioso. Mas a vitória começa na preparação. Por isso, a partir do próximo bloco, você começará a descobrir cada peça da armadura uma a uma. E quando isso acontecer, será como se Deus estivesse te vestindo pessoalmente. Cada ensinamento será como uma mão celestial ajustando sua proteção. E ao final, você não será mais o mesmo. Seja honesto com você mesmo agora. Tem áreas da sua vida que estão expostas? Tem alguma peça que você tem deixado de lado? Talvez a verdade que você esconde, a fé que está fraca, a oração que foi abandonada. Hoje, Deus te chama à responsabilidade. Vista toda a armadura, não apenas uma parte, porque no dia mau, e ele virá, só estará de pé quem estiver completamente preparado. 4. O cinto da verdade, fundamento de integridade pessoal. Na armadura romana, modelo que inspirou a analogia usada por Paulo, o cinto era mais do que um acessório. Ele mantinha tudo firme. Ele sustentava a espada, segurava a túnica, dava estabilidade ao guerreiro. Sem ele, o soldado ficaria exposto, desajeitado, desprotegido. Por isso, ao iniciar a descrição da armadura espiritual, Paulo diz: "Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade." Efésios, capítulo 6, versículo 14. Mas essa verdade não é apenas conhecimento, não é apenas doutrina correta, é integridade interior, é a decisão de viver de forma transparente diante de Deus e dos homens. O cinto da verdade representa a firmeza espiritual de quem não tem nada a esconder, de quem é por dentro o que aparenta ser por fora, de quem escolheu a luz, mesmo quando a escuridão parece mais fácil. E aqui está uma realidade espiritual profunda. Sem verdade, tudo desmorona. Um guerreiro que não vive na verdade é instável. Pode até saber versículos, frequentar cultos, parecer piedoso, mas seu coração está dividido. E onde há duplicidade, há vulnerabilidade. A verdade é o que sustenta a sua armadura. É a base sobre a qual você constrói sua caminhada com Deus. Quando você escolhe a verdade, ainda que doa, você escolhe o caminho da liberdade. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João, capítulo 8, versículo 32. Mas essa libertação não acontece apenas por ouvir a verdade. Ela acontece quando você a vive. E essa é uma das razões pelas quais tantos cristãos vivem derrotados espiritualmente. Querem usar a espada da palavra, mas não têm o cinto da verdade. Querem usar o escudo da fé,
mas vivem mentiras ocultas. Querem resistir ao inimigo, mas ainda alimentam segredos que servem como brechas. E Satanás é o pai da mentira. Ele se move nas sombras. Toda mentira que você tolera é um ponto de apoio para ele. Integridade pessoal é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É ser fiel nos detalhes. É não negociar valores. É falar a verdade, viver a verdade, amar a verdade. É olhar no espelho e saber que sua consciência está limpa. Que você não está construindo uma imagem, está cultivando uma essência. Veja o exemplo de Jesus. Ele era a verdade encarnada. Nenhuma palavra tortuosa, nenhuma intenção dissimulada. Tudo nele era luz. Quando foi interrogado, permaneceu firme. Quando foi traído, não cedeu ao ódio. Quando foi tentado, respondeu com retidão. E porque vivia na verdade, nada do inimigo pôde tocá-lo. O cinto da verdade também significa firmeza nas convicções. É saber em quem você crê e o que defende. É não ser levado por todo vento de doutrina, como Paulo alerta em Efésios capítulo 4. Num mundo onde as verdades são relativizadas, onde tudo é adaptável, onde o certo depende da opinião da maioria, Deus te chama para viver pela verdade que não muda, a sua palavra. E quando você se cinge com essa verdade, você se fortalece. Sua mente se organiza, seu coração se alinha, suas atitudes passam a ser coerentes com a sua fé. Você começa a caminhar com autoridade espiritual, porque não há nada mais poderoso do que um crente íntegro, verdadeiro, transparente diante de Deus. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te revelando áreas que precisam ser purificadas. Palavras que foram ditas com segundas intenções, máscaras usadas para agradar pessoas, atitudes que parecem corretas por fora, mas escondem vaidade, orgulho, competição. E Deus, com amor, está te dizendo: meu filho, minha filha, eu quero te revestir, mas preciso primeiro te limpar com a verdade. Colocar o cinto da verdade é um ato de coragem. É rasgar os véus, encarar as feridas, admitir as falhas e permitir que Deus trate o seu interior. É tomar a decisão de viver uma fé genuína, sem artifícios, sem disfarces. E essa escolha, por mais dura que pareça, é o que te fará andar livre, firme, estável. Porque no fim das contas, quando a guerra chegar, e ela vai chegar, só permanecerá de pé quem estiver cingido com a verdade. A mentira te fragiliza, a verdade te sustenta. E agora que você compreendeu o poder dessa primeira peça, prepare-se, porque a próxima etapa dessa armadura toca o seu coração, literalmente. 5. A couraça da justiça, proteção para o coração vulnerável-se. Há um lugar que o inimigo deseja atingir com mais intensidade, é o coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. É nele que nascem os sentimentos, as decisões, os desejos mais profundos. É no coração que a fé floresce ou morre. É por isso que, logo após o cinto da verdade, Paulo nos instrui a revestir-nos com a couraça da justiça. E essa peça tem uma missão clara: proteger o coração. A couraça na armadura romana cobria o peito e as costas. Era feita de metal, resistente e moldada para proteger os órgãos vitais do guerreiro. Sem ela, qualquer golpe poderia ser fatal. Assim também é no mundo espiritual. Sem a couraça da justiça, o coração do cristão se torna exposto a ataques cruéis e silenciosos. Mas que justiça é essa? Não estamos falando aqui da justiça dos homens, nem tampouco de uma vida perfeita, sem erros. A couraça da justiça é a justiça de Cristo aplicada à nossa vida. É a posição de retidão que assumimos diante de Deus quando somos perdoados, transformados e vivemos em obediência à sua vontade. Ela não se trata apenas de ser justo,
mas de viver como alguém que foi justificado por Deus. Um coração protegido pela couraça da justiça é um coração que rejeita a culpa excessiva, que não se rende à acusação constante do inimigo, mas que caminha em humildade, arrependimento e firmeza. Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele sabe que um coração culpado é um coração enfraquecido. Por isso ele sussurra: você não é digno, você falhou de novo, você não consegue mudar. Mas quando você está revestido com a couraça da justiça, você não ignora suas falhas. Você as entrega a Deus, confessa com sinceridade, se arrepende com profundidade e segue em paz, porque sabe que foi perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. E essa paz interior te blinda, porque um coração cheio da justiça de Deus não tem espaço para condenação nem para orgulho. Ele é firme, mas quebrantado. Ele é consciente da própria miséria, mas também da graça que o sustenta. Ele não se orgulha da própria força, mas confia plenamente no poder de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, entendeu isso de forma profunda. Após seu pecado com Batseba, ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Ele não pediu apenas perdão, ele pediu um coração restaurado. Ele sabia que sem a proteção da justiça divina, seu coração ficaria à mercê da culpa, do remorso, da destruição. E aqui está um ponto importante. Muitos hoje estão emocionalmente destruídos porque estão espiritualmente desprotegidos. O coração está aberto demais e o mundo entrou com amargura, com rejeição, com mágoa, com ressentimento. A falta da couraça da justiça permitiu que as palavras dos outros ferissem profundamente, que as críticas se tornassem muralhas, que as comparações virassem prisões. Mas o Espírito Santo hoje te chama a uma renovação, a vestir essa couraça com consciência, a declarar diante de toda a acusação: eu fui perdoado, eu fui justificado, eu pertenço a Deus e meu coração está protegido pela justiça dele. Essa é a diferença entre um coração religioso e um coração restaurado. O religioso tenta merecer o favor de Deus. O restaurado vive com gratidão por já tê-lo recebido. E essa gratidão gera obediência, compromisso, santidade. Gera força para resistir aos ataques e coragem para continuar. Portanto, se hoje o seu coração está pesado, cheio de feridas, angustiado por erros do passado, tome a decisão de se revestir com essa couraça. Ore como Davi orou. Peça a Deus um novo coração e Ele te dará, porque Ele tem prazer em restaurar os que se voltam a Ele com sinceridade. Você não precisa viver exposto. Você não precisa carregar feridas abertas no lugar onde Deus quer derramar a paz. Vista a couraça. Proteja o que há de mais precioso em você. E lembre-se, o coração protegido é aquele que pulsa conforme o ritmo do céu, que ama o que Deus ama, que se entristece com o pecado, que se alegra com a verdade, que permanece sensível, mas não vulnerável, que é moldado pelo Espírito e não pelas opiniões. Agora que seu coração está protegido, é hora de falar sobre os seus passos. Porque não basta estar firme, é preciso andar com propósito. 6. Os calçados da paz, estabilidade em terreno instável. Imagine-se em um campo de batalha repleto de pedras soltas, espinhos ocultos, lama e desníveis. Agora pense em tentar lutar ali, descalço. Por mais forte que seja o guerreiro, seus passos serão vacilantes, inseguros, lentos. Ele poderá até ter uma espada em mãos, mas sem firmeza para se mover, seu poder será limitado. Por isso, Paulo nos alerta: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios, capítulo 6, versículo 15.
Essa instrução revela algo profundo. O guerreiro de Deus só avança com segurança quando caminha em paz. Mas não é qualquer paz. Não é uma paz baseada em circunstâncias favoráveis, em ambientes calmos ou na ausência de conflitos. É a paz do Evangelho, aquela que excede todo o entendimento, que guarda o coração e a mente e que permanece mesmo em meio ao caos. É a paz que vem da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Na armadura romana, os calçados, chamados caligae, eram reforçados com cravos de ferro nas solas, permitindo estabilidade mesmo nos terrenos mais instáveis. Eles davam firmeza nos passos, tração para resistir e equilíbrio para lutar. Assim também são os calçados espirituais. Eles nos preparam para avançar, mesmo quando tudo ao redor treme. A paz do Evangelho não é passiva, não é apática, não é conformista. Ela é ativa, missionária, firme. Ela nos leva a caminhar com propósito, sem nos deixarmos dominar pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida. Quem está calçado com a paz de Deus não se apavora com más notícias. Ele pode ser abalado por fora, mas por dentro está ancorado. Ele pode chorar, mas continua de pé. Ele pode ser atacado, mas não perde o equilíbrio. E essa paz não se resume a um sentimento interior. Ela se manifesta também na forma como você leva o Evangelho aos outros. É por isso que Paulo fala da preparação do Evangelho da paz. Porque os calçados nos capacitam não apenas a resistir, mas a ir. A paz nos move. Ela nos dá ousadia para caminhar até os confins da dor de alguém, para atravessar territórios difíceis, para proclamar a esperança onde antes havia desespero. Veja o exemplo de Jesus. Mesmo em meio a tempestades, ele caminhava sobre as águas. Mesmo quando ameaçado, mantinha a serenidade. Mesmo diante da cruz, permanecia em paz. Por quê? Porque estava firmemente calçado com a vontade do Pai. Seu interior era inabalável e, por isso, seus passos eram decididos. Quantas vezes você já se sentiu paralisado, incerto sobre que direção tomar? Quantas vezes uma decisão importante te tirou o sono? Quantas vezes uma palavra maldita te desequilibrou emocionalmente? Isso acontece porque muitos ainda caminham descalços, pisando com o pé nu na lama das preocupações, dos traumas, da insegurança. Mas Deus hoje está te entregando um novo calçado, não feito por mãos humanas, mas pelo Espírito, um calçado que te dará equilíbrio, direção e velocidade. Porque quem anda com os pés firmados no Evangelho não perde tempo com atalhos enganosos. Ele sabe para onde vai. E mais, sabe quem o está guiando. Essa paz também te protege dos espinhos do caminho, espinhos como a ofensa, a crítica, a traição. Quando seus pés estão preparados, essas dores não te paralisam. Você sente, mas continua. Você sofre, mas segue. Você tropeça, mas levanta com mais firmeza, porque não está caminhando por impulso, mas por convicção. E há algo ainda mais profundo. Os calçados da paz também te fazem carregador de paz. Em um mundo onde todos correm, gritam, se atropelam, quem anda com a paz de Deus se torna um sinal do céu. Sua presença acalma, sua voz orienta, sua atitude inspira. Você se torna um embaixador do reino, levando o Evangelho com os próprios passos. Por isso, pergunte-se, como estão os seus pés? Você tem caminhado com firmeza ou tem escorregado na lama da ansiedade? Seus passos têm levado paz ou confusão? Você tem sido guiado pela paz de Cristo ou pelas pressões do mundo? Hoje, Deus está ajustando seus calçados, preparando seus pés para a jornada que ainda virá. E mesmo que o terreno seja difícil, escorregadio, cheio de pedras, você caminhará firme, porque a paz dele será sua base. E quando todos estiverem em pânico, você estará de pé, pronto, preparado, estável,
Agora que seus pés estão firmes, é hora de erguer o braço e tomar a peça que impedirá que o fogo do inimigo te atinja. 7. O escudo da fé. Vitória que vence o mundo imagine, uma chuva de flechas flamejantes vindo em sua direção. Não uma ou duas, mas dezenas, centenas, todas incendiadas e apontadas diretamente contra você. Essa é a imagem que Paulo usa quando nos alerta, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Não é uma metáfora leve, é uma imagem de guerra intensa. O escudo aqui não é um item opcional, é fundamental para a sobrevivência espiritual. Na armadura romana, o escudo, scutum, era largo, retangular e cobria quase o corpo inteiro. Era feito de madeira e revestido de couro, que era umedecido antes da batalha para apagar as flechas incendiárias lançadas pelo inimigo. Não era um escudo pequeno de exibição, mas uma barreira de proteção real e eficaz. Da mesma forma, o escudo da fé é aquilo que nos permite continuar em pé quando o inferno inteiro parece se levantar contra nós. Porque os dardos do maligno vêm de todas as direções. São pensamentos de medo, acusações, tentações sutis, mentiras espirituais, ataques à identidade, dúvidas camufladas de lógica, cada um deles carregado com fogo destruidor. E aqui está a verdade. Se você não levantar seu escudo, será ferido. Não importa o quanto você conheça a palavra, o quanto ore, o quanto jejue. Se a sua fé estiver enfraquecida, você ficará vulnerável. A fé não é apenas um sentimento positivo. É uma postura espiritual de confiança absoluta em Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É por isso que o inimigo tenta, a todo custo, minar a sua fé. Porque ele sabe que, se conseguir fazer você duvidar, ele poderá te atingir. Um dardo da dúvida pode incendiar sua mente. Um dardo de incredulidade pode paralisar seu coração. Um dardo de acusação pode quebrar sua resistência. Mas quando você está com o escudo da fé erguido, essas flechas simplesmente não penetram. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E é justamente quando você não vê que a fé se torna mais necessária. Ter fé quando tudo está dando certo é fácil, mas o verdadeiro escudo é testado nas noites escuras, nos diagnósticos ruins, nas portas fechadas, nas perdas inesperadas, nas orações ainda não respondidas. Foi assim com Abraão, que creu contra toda esperança. Com Noé, que construiu a arca sem nunca ter visto chuva. Com José, que continuou acreditando mesmo depois da prisão injusta. Com Maria, que aceitou carregar no ventre uma promessa impossível aos olhos humanos. Todos eles venceram porque tinham um escudo invisível, mas inquebrável, a fé. E você, o que tem feito com seu escudo? Tem o deixado de lado, esperando que Deus prove algo antes de confiar? Ou tem erguido sua fé como quem sabe que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, ele apenas precisa de um coração que creia? Levantar o escudo da fé é declarar: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu avanço. Mesmo ferido, eu creio. E é justamente essa postura que faz o inimigo recuar, porque ele não tem poder sobre os que confiam. Ele pode tentar, mas não pode vencer aqueles cuja fé está ancorada no Deus vivo. E essa fé não é apenas defensiva, ela é ativa. Com ela, você avança, você rompe limites, você entra em territórios que antes te paralisavam. A fé não é um esconderijo, é uma força que te impulsiona. Quando bem usada, ela transforma o impossível em testemunho. Ela derruba gigantes, fecha bocas de leões, abre caminhos no mar. Por isso, alimente sua fé todos os dias, com a palavra, com a oração,
com testemunhos, com a lembrança das promessas, porque um escudo fraco é o reflexo de uma fé não nutrida. E Deus quer te dar um escudo resistente, preparado para apagar qualquer ataque que o inferno tentar lançar contra você. Hoje, o Espírito Santo te chama a levantar novamente o escudo da fé. Talvez você o tenha deixado cair nos últimos dias, talvez as dúvidas tenham crescido, mas agora é o momento. Pegue-o com firmeza, levante-o com coragem e declare: minha fé não está no que eu vejo, mas no Deus que prometeu nunca me abandonar. Você está mais protegido do que imagina, e com o escudo da fé em mãos, nada poderá te deter. Agora que sua fé está firmada, é hora de proteger o centro da sua mente, o local onde as batalhas mais silenciosas e destrutivas acontecem. 8. O capacete da salvação. Proteção para a mente atacada. O coração é o centro das emoções. A mente é o campo onde as maiores guerras se travam. Pensamentos recorrentes, dúvidas persistentes, lembranças dolorosas, medos paralisantes, vozes silenciosas que tentam nos convencer de que não somos capazes, não somos dignos, não somos amados. O campo de batalha da mente é constante, e é por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito, nos instrui: tomai também o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 17. O capacete é a peça que protege o crânio, o cérebro, o centro do comando. Em uma guerra real, um golpe na cabeça é fatal, e no mundo espiritual o mesmo se aplica. Um pensamento destrutivo pode matar uma vocação. Uma mentira persistente pode enterrar uma promessa. Um trauma não tratado pode sabotar toda uma caminhada. Por isso, proteger a mente é tão essencial quanto proteger o coração. Mas o que significa exatamente tomar o capacete da salvação? Significa revestir a sua mente com a certeza da sua identidade em Cristo. Significa lembrar todos os dias que você foi salvo, resgatado, selado, redimido, que o sangue de Jesus foi derramado por você, que você não é mais escravo do pecado, nem prisioneiro do passado, que você tem um novo nome, um novo propósito, uma nova mente. E aqui está o ponto mais poderoso. A salvação não é apenas um evento que aconteceu no passado, ela é uma realidade que deve ser vivida no presente. Quando você coloca o capacete da salvação, você está declarando que sua mente pertence a Deus, que seus pensamentos estão sob o domínio do Espírito, que você recusa dar espaço para as mentiras do inimigo. O capacete da salvação te protege contra as vozes que não vêm de Deus, e elas são muitas. Você nunca vai mudar. Deus se esqueceu de você. Você não é bom o suficiente. Sua oração não faz diferença. Seu futuro já está destruído. Essas vozes são dardos inflamados, direcionados à sua mente. E se você não estiver com o capacete, esses pensamentos entrarão e criarão fortalezas. Fortalezas mentais que te manterão refém, mesmo que seu corpo esteja livre. Foi por isso que Paulo também escreveu aos Coríntios: as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Veja bem, a guerra é contra pensamentos. E a salvação é o antídoto contra a mentira. A mente salva é uma mente renovada. Uma mente que pensa segundo a palavra, que interpreta a realidade com os olhos da fé, que não se rende à ansiedade, ao medo, à comparação, à inveja, ao desespero. A mente salva é aquela que diz: eu sou filho de Deus. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que começou em mim, Ele vai completar.
Veja o exemplo de Jesus no deserto. Satanás tentou atacar a sua mente com dúvidas. Se és o Filho de Deus, mas Jesus estava revestido. O capacete da salvação estava firme. Ele não se deixou influenciar pelas insinuações. Ele respondeu com a palavra e venceu. E você também pode vencer, mesmo que sua mente esteja cansada, mesmo que os pensamentos pareçam confusos, mesmo que a culpa, a vergonha ou a solidão estejam tentando te dominar. Coloque o capacete, declare a salvação, afirme a sua identidade. Encha-se da verdade de que você é uma nova criatura, que não há mais condenação para os que estão em Cristo, que você é templo do Espírito Santo. Talvez você precise fazer isso todos os dias. Talvez, por um tempo, precise repetir: minha mente pertence ao Senhor. Meus pensamentos estão alinhados com o céu. Isso não é repetição vazia, é batalha espiritual. Cada vez que você afirma a verdade, uma mentira é desfeita. Cada vez que você recusa um pensamento destrutivo, uma muralha cai. Você não precisa mais viver à mercê da instabilidade mental. Deus está te dando hoje proteção divina para a sua mente. E com ela vem a clareza, a paz, a direção. Agora que sua mente está protegida, é hora de receber a única arma ofensiva desta armadura. Aquela que corta, penetra e transforma tudo ao seu redor. 9. A espada do Espírito. Poder ofensivo da palavra. Viva você pode estar totalmente protegido. Com o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Mas sem a espada, você se mantém apenas na defensiva. Você resiste sim, mas não conquista. Você se protege, mas não avança. É por isso que, para fechar a descrição da armadura, o apóstolo Paulo declara: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Essa não é uma espada comum. Ela é espiritual, viva, afiada. Ela não corta carne, mas divide alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É a palavra que transforma, que revela, que liberta, que destrói fortalezas e estabelece o reino de Deus. A espada do Espírito não é decorativa. Ela foi feita para o combate. E muitos hoje estão perdendo batalhas espirituais porque conhecem a palavra, mas não sabem usá-la. Tem Bíblias abertas em casa, versículos em quadros na parede, canções com letras bíblicas, mas não tem a espada nas mãos. E pior, não a tem no coração. A espada só é eficaz quando é empunhada com fé, convicção e autoridade espiritual. Quando você declara a palavra com entendimento, o mundo espiritual responde. As trevas recuam, as correntes quebram, as portas se abrem, porque a palavra de Deus, quando liberada com fé, é dinamite celestial. Veja como Jesus usou essa espada no deserto. A cada tentação, ele não filosofou, não argumentou, não racionalizou. Ele simplesmente respondeu: está escrito, e com isso golpeava diretamente os enganos do inimigo. Satanás tentou distorcer as Escrituras, mas Jesus, conhecendo a verdade, não caiu nas armadilhas. Ele mostrou que a palavra não é apenas um texto, é uma arma, uma espada viva que deve ser manejada com precisão. Agora pense, você tem usado essa espada ou tem deixado ela embainhada enquanto tenta vencer com a força do braço, com argumentos humanos, com sentimentos confusos? Sem a palavra de Deus, sua luta será sempre desigual. Mas quando a espada está em suas mãos, o impossível se torna realidade. A espada do Espírito é o que rompe cadeias mentais. É o que confronta mentiras antigas que você acreditou por anos. É o que corta o ciclo da culpa, da dependência, da rejeição, da incredulidade. Quando você proclama a palavra com fé, algo se move nos céus, porque Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la.
Jeremias capítulo 1, versículo 12. Você fala e ele age, mas atenção, empunhar a espada exige intimidade com ela. Você precisa conhecê-la, manuseá-la, meditá-la dia e noite. A Bíblia não é um livro qualquer, é o manual do guerreiro espiritual. Se você não mergulhar nela, como vai lutar? Como vai discernir os ataques? Como vai responder às setas da dúvida? Quantos cristãos, quando confrontados com crises, dizem: eu não sei o que fazer. E tudo bem não saber o que fazer, mas é inaceitável não saber o que Deus já disse, porque a direção que você busca está ali, a força que você precisa está ali, a cura, a promessa, a chave, a estratégia, estão todas ali e mais. A espada do Espírito também serve para edificar. Com ela, você pode cortar o mal, mas também pode construir o bem. Pode consolar, pode restaurar, pode encorajar. Quando você declara a palavra sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu futuro, você está lançando sementes espirituais que frutificarão no tempo certo. E aqui vai um segredo. Quanto mais você usa a espada, mais afiada ela fica. Quanto mais você proclama, mais autoridade você carrega. Quanto mais você estuda, mais discernimento você ganha. E o inimigo teme aquele que sabe manejar bem a palavra. Ele não teme quem carrega a Bíblia, ele teme quem vive a Bíblia. Hoje, Deus está colocando essa espada em suas mãos. E não é uma espada enferrujada, esquecida. É uma espada reluzente, cheia de poder. Mas você precisa empunhá-la. Você precisa tomar posse. Você precisa lutar. Pare de viver apenas na defensiva. Deus não te chamou apenas para resistir, mas para conquistar, para declarar promessas, para profetizar mudanças, para cortar o que é falso, para abrir caminhos. A espada do Espírito é a sua voz alinhada com a voz de Deus. E quando isso acontece, até as muralhas mais altas caem. Agora que você está com a armadura completa, há algo que precisa acompanhar cada peça, cada passo e cada decisão. A vigilância constante em oração. 10. A vigilância na oração. Você pode vestir toda a armadura, pode conhecer cada peça, declarar cada promessa, proclamar a palavra com ousadia. Mas se não houver oração, tudo se tornará um ritual sem vida, porque é a oração que ativa, alinha e sustenta cada parte dessa armadura. É por meio da oração que você se conecta diretamente ao general celestial. É na oração que você escuta ordens, que recebe força, que clama socorro e que permanece de pé enquanto todos ao redor desabam. Por isso, Paulo conclui sua descrição da armadura com uma advertência que muitos negligenciam. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Essa não é uma oração casual, ocasional ou automática. É oração constante, intensa, vigilante, cheia de propósito. Paulo nos convida a viver num estado permanente de alerta espiritual. E isso só é possível através de uma vida de oração. O soldado espiritual que não ora, mesmo vestido, estará adormecido. Veja bem, a armadura é poderosa, mas a oração é o oxigênio da guerra espiritual. É ela que te mantém consciente, sensível, atento. É na oração que você enxerga onde o inimigo está se movendo, onde precisa reforçar a defesa, quando precisa avançar ou recuar. A oração te dá discernimento, direção e resistência. E, mais, a oração te mantém dependente de Deus, porque mesmo revestido, você sabe que não é a armadura que vence, é o Senhor dos Exércitos que garante a vitória. A armadura é o meio. A oração é o canal de relacionamento com aquele que comanda tudo. E sem relacionamento, o equipamento espiritual se torna peso, não proteção. Jesus deixou isso claro.
Mesmo sendo o Filho de Deus, ele vivia em oração constante. Buscava o Pai de madrugada, afastava-se das multidões para estar a sós, orava antes das decisões, antes dos milagres, antes da cruz. E foi justamente na noite da maior batalha, no Getsêmani, que ele disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mas eles dormiram, e muitos de nós fazemos o mesmo. Estamos vestidos, armados, mas espiritualmente sonolentos. A oração nos mantém acordados, nos desperta, nos limpa, nos fortalece, nos faz lembrar que a guerra não é contra carne e sangue. E quando ela se torna um hábito, um prazer, um momento sagrado, então tudo muda, a mente se clareia, o coração se acalma, a alma se enche de esperança. E aqui vai uma chave espiritual poderosa. A oração não é apenas um pedido, é uma aliança. Cada vez que você ora, você renova sua aliança com Deus. Você se coloca novamente sob o comando dele. Você diz: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero vencer por mim, mas contigo. Eu não quero guerrear sozinho, quero ouvir tua voz, quero seguir teu plano. Paulo também destaca que devemos orar por todos os santos, ou seja, a oração não é apenas por nós mesmos, ela é um ministério. Quando você ora por alguém, você entra em batalha por essa pessoa. Você se torna intercessor, guerreiro a favor de outros soldados. Isso é parte vital da missão cristã. Ninguém vence sozinho. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e se sentindo cansado para orar. Talvez ore, mas não veja resultado. Talvez tenha orado por meses, anos, sem a resposta que esperava. Mas aqui está a verdade. Nenhuma oração feita no Espírito é perdida. Nenhuma súplica feita com fé é ignorada. Deus ouve até os sussurros. Ele entende até os silêncios. Ele vê até as lágrimas que você não conseguiu verbalizar. Ore em todo o tempo, não apenas nas madrugadas. Ore enquanto caminha, enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto enfrenta um problema. Transforme cada momento em comunhão. Mantenha seu coração ligado ao céu. Isso é orar em todo o tempo no Espírito. Não é sobre quantas palavras você diz, é sobre a postura do seu coração. É sobre a consciência de que Deus está contigo e que você pode falar com Ele a qualquer momento. Hoje, o Espírito Santo está reacendendo o fogo da oração em você. Está dizendo: volta a falar comigo, volta a se abrir, volta a vigiar, porque Ele quer te conduzir com segurança nos dias maus. Ele quer te revelar o que está escondido. Ele quer te livrar do mal antes que ele te alcance. Mas para isso, você precisa estar atento. Então, vista a armadura, sim. Mas, acima de tudo, vigie em oração. Porque o inimigo não teme apenas o crente armado. Ele teme o crente desperto e de joelhos. Agora que você está desperto e conectado, vamos compreender um princípio que parece contraditório, mas que carrega uma das maiores verdades espirituais da vida cristã. Submeter-se também é uma forma de vencer. 11. A resistência ativa. Quando submeter-se é vencer no reino natural, a ideia de se submeter é quase sinônimo de fraqueza. É vista como rendição, derrota, inferioridade. Mas no reino espiritual, as leis são diferentes, invertidas, paradoxais. Porque no reino de Deus, quem se humilha é exaltado, quem serve é maior, quem perde por amor vence eternamente. E da mesma forma, quem se submete ao Senhor resiste ao diabo, e o inimigo foge. A palavra de Deus diz claramente: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Repare na ordem. Primeiro, sujeição. Depois, resistência. E só então, vitória. Aqui está a chave que muitos guerreiros espirituais ignoram. Não há autoridade espiritual sem submissão espiritual. Não se pode ordenar que o inimigo recue se a própria vida está em rebeldia contra o Senhor.
Não se pode expulsar trevas de fora, se dentro ainda há áreas não entregues. É por isso que tantos cristãos vestem a armadura, mas continuam sendo derrotados, porque ainda não se renderam completamente ao comando do Rei. A resistência verdadeira não é feita de gritos, nem de declarações vazias, mas de obediência. E obedecer é um dos atos mais profundos de adoração. Quando você se submete à vontade de Deus, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, você está dizendo: Senhor, eu confio mais em Ti do que em mim mesmo. E essa confiança desarma o inimigo, porque a rebelião é o terreno onde ele opera, mas a obediência destrói sua legalidade. Submeter-se é colocar sua vida debaixo do senhorio de Cristo. É permitir que Ele governe seus desejos, seus pensamentos, seus planos. É dizer: eu quero isso, mas se o Senhor disser não, eu vou obedecer. É abrir mão do controle. E isso exige uma força que o mundo não conhece, a força da renúncia. Veja o exemplo de Jesus, o maior guerreiro que já pisou na terra. Ele enfrentou o inferno, venceu o pecado, ressuscitou dos mortos. Mas antes de tudo isso, ele se submeteu. No Getsêmani, suando gotas de sangue, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Essa foi a maior vitória da história, e ela começou com submissão. Quando você se submete, você se alinha ao coração de Deus. E esse alinhamento é o que te dá autoridade para resistir. A resistência não é apenas um ato de firmeza, é fruto da santidade. É dizer ao diabo: você não tem espaço aqui. Meu coração pertence a Deus, minha mente pertence a Deus, meu corpo pertence a Deus, e eu não vou ceder. Mas a resistência também precisa ser ativa. Não é apenas dizer não ao pecado, é dizer sim a Deus todos os dias. É vigiar, é manter a guarda levantada. É perceber que muitas vezes o inimigo não virá com gritos, mas com sussurros suaves que tentam relativizar sua entrega. É só um pequeno compromisso quebrado. É só um deslize emocional. Ninguém está vendo. Você merece um descanso da santidade. Esses sussurros são dardos e só serão resistidos por corações totalmente entregues. A resistência ativa é uma postura constante de discernimento, renúncia e vigilância. É estar pronto para dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando o mundo inteiro diz não. É manter os olhos na cruz, mesmo quando as tentações oferecem atalhos. É continuar firme na fé, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Submeter-se também significa aceitar os processos de Deus, porque muitas vezes Ele te permitirá passar por provas, fornalhas, desertos, não para te destruir, mas para te forjar. E a resistência mais poderosa é aquela que continua confiando mesmo em meio ao silêncio, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo no escuro. Essa resistência é construída na intimidade com o Pai. Ela é alimentada pela palavra, fortalecida pela oração, protegida pela armadura e confirmada nas decisões diárias. Hoje, o Senhor te convida a se render, não como quem desiste, mas como quem entrega tudo nas mãos do Deus que nunca perdeu uma batalha. Seja obediente, seja submisso, seja firme, e você verá o inimigo bater em retirada, porque quando um cristão se submete com sinceridade, o inferno treme e o céu se move a seu favor. 12. Foco no essencial. Em um campo de batalha, a distração pode ser fatal. Um soldado que se distrai com o que está fora de sua missão perde a direção, o ritmo, a atenção e se torna um alvo fácil. No mundo espiritual, não é diferente. Um dos maiores inimigos da maturidade cristã não é o pecado escancarado, é a distração disfarçada. É por isso que, ao longo da vida cristã,
somos constantemente chamados a reavaliar nosso foco, a discernir o que é urgente, mas não essencial. E o que é essencial, mesmo que o mundo diga que pode esperar. Jesus foi o maior exemplo de foco no essencial. Diante das multidões, ele não se movia por vaidade ou fama. Diante das necessidades, ele não era consumido por ansiedade ou ativismo. Ele sabia quando curar, quando falar, quando calar, quando ir, quando ficar. Porque seu foco não estava na expectativa das pessoas, mas na vontade do Pai. Ele vivia com os olhos fixos no propósito, e isso o tornou intocável pelas distrações. E você, tem mantido o seu foco no que realmente importa? É fácil se perder em detalhes, se ocupar com tarefas que parecem espirituais, mas que roubam tempo daquilo que é mais sagrado, a intimidade com Deus. Muitos cristãos gastam horas em debates, em opiniões, em rotinas religiosas, mas já não se sentam mais aos pés de Cristo. Já não ouvem, já não contemplam, já não descansam no essencial. A fé cristã não é feita de barulho, performance ou quantidade. É feita de relacionamento, obediência e profundidade. E isso só se conquista quando se escolhe, todos os dias, focar no que edifica, no que permanece, no que vem do alto. Foi exatamente essa a lição que Jesus ensinou a Marta. Enquanto ela corria pela casa, preocupada com 1000 detalhes, sua irmã Maria sentou-se aos pés do Mestre e ouviu sua palavra. Marta, irritada, pediu que Jesus repreendesse Maria, mas a resposta dele foi firme e reveladora. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa, e parte, e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Maria escolheu o essencial, o que é eterno, o que não se perde, o que não se desgasta com o tempo. E é isso que o Senhor está te chamando a escolher hoje. Voltar ao essencial é desintoxicar a alma das pressões do mundo, é tirar os olhos do que os outros estão fazendo, conquistando, dizendo, e colocar os olhos em Jesus. É silenciar o barulho das redes, das comparações, das opiniões, para escutar o sussurro suave da presença de Deus. O essencial é a palavra. A oração, a santidade, a comunhão, a fé, o amor, o perdão, a esperança, tudo o que te conecta a Deus é essencial. Tudo o que te afasta dele é distração. O inimigo sabe disso. Por isso, ele não precisa destruir sua fé. Basta distrair você dela. Basta encher seus dias com tarefas, seus olhos com imagens, sua mente com preocupações, seu coração com ressentimentos e pronto. A comunhão com Deus vai se apagando, aos poucos, em silêncio, sem escândalos, mas com consequências eternas. Mas hoje, o Espírito Santo está te chamando de volta. Ele está dizendo, olhe para mim. Volte os seus olhos ao essencial. Não deixe o fogo apagar por causa do cansaço. Não se perca nos ruídos. Eu estou aqui, esperando por você. Mantenha o foco. O seu chamado é maior que a crítica. Sua missão é mais valiosa do que a distração. O que Deus tem para fazer em você requer sua atenção total. E aqui vai um conselho pastoral. Estabeleça prioridades eternas. Redirecione seus esforços. Organize seus dias com base naquilo que edifica sua alma. E quando tiver que escolher entre agradar a Deus ou agradar os homens, escolha a boa parte, porque essa ninguém poderá tirar de você. Agora que seu coração está alinhado com o que realmente importa, é hora de entender que Deus está te preparando para muito mais. E o que parece ser apenas sofrimento, pode ser treinamento divino. 13. A forja divina. Corpo e mente. Preparados para a batalha. Nenhum guerreiro nasce pronto. Antes de entrar em campo, ele precisa ser treinado.
precisa aprender a manusear armas, a resistir à dor, a suportar o peso da armadura, a entender a estratégia do comandante. No exército de Deus não é diferente. Antes de ser usado por Ele, você será forjado por Ele. E essa forja muitas vezes se dá no segredo, nas lágrimas que ninguém vê, nas orações silenciosas em noites longas, nos dias em que você pergunta: Senhor, por que está demorando tanto? A resposta pode ser uma só: porque Ele está te treinando. A palavra nos mostra que Deus não entrega grandes batalhas a soldados não preparados. Ele forma os seus guerreiros no deserto, no anonimato, na rejeição, na incompreensão, no processo. Veja Moisés. Antes de libertar Israel, passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Davi, antes de derrotar Golias, enfrentou ursos e leões quando ninguém o observava. José, antes de governar o Egito, foi jogado num poço, vendido como escravo e preso injustamente. Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser testado e fortalecido. Não há unção verdadeira sem processo. Não há autoridade legítima sem cruz. E aqui está um princípio espiritual profundo. Deus treina as suas mãos para a batalha nas horas em que você pensa que Ele está em silêncio. É quando a resposta não vem que você aprende a confiar. É quando a porta fecha que você aprende a persistir. É quando as pessoas te esquecem que você aprende a depender só de Deus. É quando tudo dá errado que você descobre que a sua fé não era circunstancial, mas verdadeira. O Salmo 144 declara: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Sim, Deus ensina a lutar. Ele forma guerreiros, não turistas espirituais. Ele molda soldados que sabem permanecer de pé quando o céu está fechado. Ele permite que você entre em lutas que não entende, para que aprenda a confiar no que Ele sabe. Mas atenção, o treinamento divino não é castigo. É cuidado, é preparação, é amor, porque um pai amoroso não envia o filho à guerra sem preparo. Ele te fortalece antes, ele te disciplina por amor, ele te esculpe como barro na mão do oleiro, até que sua forma reflita o caráter de Cristo. Talvez hoje você esteja nesse processo, se sentindo podado, esmagado, parado no tempo. E a tentação é murmurar, reclamar, desistir. Mas ouça o que o Espírito está dizendo: eu não te esqueci, eu estou te moldando. O que você chama de atraso, eu chamo de alinhamento. O que você chama de dor, eu chamo de fortalecimento. O que você chama de silêncio, eu chamo de preparação. A maior parte do exército de Deus é formada no escondido. O soldado que vence é aquele que foi treinado na obediência, na renúncia e na perseverança. Deus está te dando resistência emocional, clareza espiritual, maturidade para lidar com a vitória sem que ela te corrompa, porque não é difícil ser fiel na prova. Difícil é permanecer humilde na bênção, e Deus sabe disso. Ele não quer apenas te entregar a vitória, Ele quer que você esteja pronto para sustentá-la. Então, não lute contra o processo. Aceite o treinamento, seja moldável, persevere. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de crer. Cada lágrima está sendo usada para fortalecer seus músculos espirituais. Cada porta fechada está te ensinando a usar a chave certa. Cada silêncio do céu está afinando o seu ouvido. Você está sendo preparado. E quando chegar o momento, nada poderá impedir aquilo que Deus já separou para você. Agora que suas mãos estão treinadas, é hora de entender que você nunca lutará sozinho. Há um exército invisível ao seu redor e uma comunidade espiritual pronta para se levantar. Contigo. 14. A comunidade é seu exército.
Não lutamos sozinhos. Um dos maiores enganos que o inimigo tenta semear no coração do cristão é a ideia de isolamento. Ele sussurra: ninguém te entende. Você está sozinho nessa luta. Melhor se afastar, as pessoas não se importam. E aos poucos, o guerreiro que antes estava em pé, cercado de irmãos, passa a lutar isolado, sem cobertura espiritual, sem apoio, sem escudo ao lado. E nesse lugar de solidão, ele se torna vulnerável. Mas a verdade espiritual é clara. O exército de Deus não é formado por soldados solitários, mas por um corpo unido, que marcha junto, ora junto, sangra junto e vence junto. A igreja, seja ela num templo, numa casa, ou neste exato momento através deste canal, é a base onde os guerreiros se fortalecem mutuamente. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre a armadura de Deus, termina sua exortação com uma frase reveladora: orando em todo o tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Ou seja, mesmo ao se revestir pessoalmente, você jamais deve perder de vista que faz parte de um corpo que precisa de você e do qual você também precisa. Na cultura romana, os soldados usavam uma técnica chamada testudo, ou formação de tartaruga. Eles alinhavam seus escudos, formando uma barreira impenetrável, na frente, nas laterais e acima. Cada guerreiro cobria não apenas a si mesmo, mas também ao companheiro ao lado. Era impossível romper aquela formação sem que todo o grupo fosse destruído. Essa é a imagem da comunidade cristã. Cada oração sua cobre alguém. Cada jejum seu sustenta uma família. Cada palavra de ânimo, cada gesto de compaixão é parte da batalha que se vence em unidade. Infelizmente, muitos abandonam o corpo justamente quando mais precisam dele. Quando falham, se escondem. Quando se sentem fracos, se afastam. Quando não entendem os planos de Deus, se fecham. E assim, o inimigo os isola. Como um predador separa a ovelha do rebanho. Mas hoje, Deus está te dizendo: volte, reintegre-se, caminhe com os seus. Você não foi chamado para lutar sozinho. Jesus andava com 12. Paulo nunca viajava sem cooperadores. Os primeiros cristãos oravam juntos, partilhavam o pão juntos, choravam e se alegravam juntos. Eles sabiam que sozinhos eram apenas alvos fáceis, mas unidos eram um fogo que não podia ser apagado. E você? Com quem tem lutado? Por quem tem orado? Quem sabe da sua guerra interior? Você tem buscado comunhão verdadeira ou se isolado por orgulho, medo ou feridas antigas? A comunidade vigilante não é perfeita. Haverá falhas, haverá decepções, sim. Mas há um propósito maior do que a conveniência, a sobrevivência espiritual. Você precisa de gente que te lembre das promessas quando sua memória falhar. De alguém que te ajude a orar quando sua voz se calar. De mãos que te levantem quando suas pernas fraquejarem. De irmãos que digam: você não está sozinho, estamos aqui e vamos atravessar isso juntos. Mais do que uma estratégia, essa é a vontade de Deus. Que seus filhos vivam em unidade, em vigilância mútua, em amor que sustenta. Porque quando um soldado cai, o exército não pode seguir sem buscá-lo. E quando um vence, todos celebram juntos a vitória. Talvez ao longo da caminhada você se fechou, criou muralhas, protegeu-se até mesmo dos que Deus enviou para te ajudar. Mas agora é o tempo de voltar ao corpo, voltar à comunhão, voltar à cobertura. A batalha espiritual é dura, mas quando lutamos juntos, nos tornamos imparáveis. Você nunca mais lutará sozinho. Agora que entendemos a força da comunhão, chegou o momento mais esperado, ver o milagre. Porque depois da preparação, da resistência, da obediência e da perseverança, chega o tempo da colheita. E aquele que crê
Contempla a vitória. 15. Contemplando o milagre da vitória. Dê o seu testemunho da vitória. A batalha foi longa, a espera doeu. O silêncio de Deus testou sua fé. As noites foram frias, solitárias. O inimigo zombou. As circunstâncias se fecharam. Mas você permaneceu. Você vestiu a armadura. Você orou. Você resistiu. Você se submeteu. E agora chegou o tempo de ver o que só vê quem não desiste. A Bíblia está cheia de testemunhos de vitória. Mas em todos eles há um ponto comum. Nenhuma vitória veio sem guerra. Nenhum milagre chegou sem fé. Nenhum testemunho floresceu sem prova. A vitória é o selo de Deus sobre aqueles que perseveram. E ela não é apenas um acontecimento externo. Ela é uma manifestação visível de uma fidelidade invisível. Veja José, rejeitado pelos irmãos, humilhado no Egito, esquecido na prisão, até que o dia da exaltação chegou. De um preso, injustiçado a governador de uma nação. Veja Ana, que chorava em silêncio no templo, incompreendida, julgada, até que o dia chegou e ela abraçou o filho da promessa, Samuel. Veja Daniel, lançado à cova dos leões por sua fidelidade e saindo ileso, intacto, com a honra de Deus sobre ele. Veja Jesus, que carregou a cruz, suportou a dor, foi rejeitado e ao terceiro dia venceu a morte e se tornou o nome acima de todo nome. Deus não esquece quem permanece. Ele recompensa quem não volta atrás. E o milagre, quando chega, não é só uma resposta, é um testemunho. É uma mensagem para o mundo espiritual e para todos ao redor. Esse é meu filho, essa é minha filha, e eu fui fiel. O testemunho vitorioso tem poder para transformar outros. Ele levanta os caídos, ele inspira os fracos, ele atrai os perdidos. Por isso, a sua vitória não será apenas sua. Ela será de todos que virem o que Deus fez em você. O seu testemunho vai quebrar cadeias na vida de outros. A sua história vai restaurar a fé dos que estavam quase desistindo. Mas atenção! O milagre nem sempre virá do jeito que você espera. Às vezes, ele virá em forma de paz, onde antes havia guerra. Outras vezes, virá em forma de libertação interior, antes da resposta externa. O milagre pode ser uma cura, sim, mas também pode ser o fim de uma dependência emocional, a restauração de um propósito, o recomeço de uma fé que estava morrendo. Contemplar a vitória é mais do que ver algo acontecer. É sentir a presença de Deus restaurando tudo o que o inimigo tentou destruir. É olhar para trás e perceber que o que parecia o fim era só o início de algo maior. E aqui vai uma verdade poderosa. Há vitórias que não se explicam, só se vivem. Quando elas chegam, não há dúvida, não há lógica. Só resta se ajoelhar, chorar e dizer: foi Deus, só Deus. Sempre foi Ele. Talvez você ainda esteja no meio da guerra. Talvez ainda não tenha visto o milagre. Mas se você chegou até aqui, continue, porque a colheita é certa para os que semeiam com lágrimas. A vitória é garantida para os que não abandonam o campo. E o testemunho será tão poderoso que nem mesmo os que não acreditavam conseguirão negar. Deus te visitou, Deus te ergueu, Deus te coroou. Prepare-se. A armadura que você vestiu não foi em vão. A dor que você sentiu não foi desperdiçada. A espera que te consumiu não foi esquecida. A trombeta da vitória está prestes a soar. E quando ela soar, todos saberão: o Senhor dos Exércitos lutou por você e venceu. Conclusão: se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: você é raro. Sim, raro, porque poucos permanecem até o fim. Poucos suportam ouvir uma mensagem inteira que confronta, desperta e transforma. Poucos têm sede o bastante para seguir até o último segundo de uma batalha espiritual como essa. Mas você ficou, você ouviu, você se alimentou, você se fortaleceu. E por isso você será recompensado, não por mim, não por este canal,
mas pelo próprio Deus que te viu aqui, que viu a tua disposição, que viu tua entrega silenciosa, que sentiu as lágrimas que talvez tenham rolado ao longo desses capítulos. Você não apenas ouviu uma mensagem, você participou de um mover. Você se vestiu da armadura, você reconheceu o campo de batalha, você firmou os pés na paz, ergueu o escudo, protegeu sua mente, empunhou a espada, se submeteu, resistiu, confiou no processo e descobriu que não está sozinho. Agora, só falta uma coisa: assumir esse compromisso em público. Por isso, quero te convidar a escrever nos comentários, com toda a sua fé e coragem, a frase "Eu estou vestido com a armadura de Deus e pronto para vencer". Escreva essa frase como um ato de fé, como um selo, como uma proclamação espiritual. Cada comentário será uma declaração ao céu e uma afronta ao inferno. E ao escrever isso, você se tornará parte de uma geração que não apenas ouve, mas responde ao chamado de Deus. E se essa mensagem tocou seu coração, clique agora no botão de curtir. Sim, isso pode parecer simples, mas não é, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a entregá-lo para outras pessoas que, assim como você, estão em guerra, buscando direção, precisando de um milagre. Você se torna, com um clique, instrumento de evangelização. Você se torna parte ativa de uma missão que não para. Você semeia a esperança. E se você ainda não está inscrito neste canal, eu quero te falar com toda sinceridade. Você precisa estar, não por números, mas porque este canal é uma base espiritual. É um lugar de refúgio, de ensino, de despertamento. É um espaço onde pessoas que não têm igreja perto encontram alimento para a alma, direção para a vida e luz para os dias escuros. E se você já está inscrito, saiba que você faz parte de algo muito maior. Você é parte de um exército. E cada novo vídeo que você assiste, curte, compartilha ou comenta, alimenta a fé de milhares. E agora, antes que o vídeo termine, quero te dar um último conselho pastoral. Não saia correndo. Não vá para outra aba. Fique em silêncio por alguns minutos. Permita que a música que toca ao fundo agora seja como um óleo sobre sua alma. Feche os olhos, respire fundo e agradeça. Diga ao Senhor: obrigado pela armadura, obrigado pela guerra que me forjou, obrigado pelo teu amor que me sustenta. Obrigado pela vitória que já está a caminho. E se puder, escreva nos comentários também uma pequena oração de gratidão. Use suas palavras. Diga como se estivesse sussurrando ao ouvido de Deus: isso não é para mim, é para Ele. Porque o que começou aqui não termina aqui. Esta foi apenas uma preparação. A verdadeira batalha começa agora. Mas agora você está pronto, vestido, atento, fortalecido e, sobre tudo isso, vitorioso. Que a paz de Cristo esteja contigo e que você volte aqui muitas vezes, porque enquanto este canal existir, haverá palavra viva para te sustentar.